Retomamos, tá? Endunamo é alguém de fora jogando força para quem tá ali. E se alguém que tá fora consegue estar dentro, então vai mais além do que a analogia que eu falei no vídeo passado, tá? É alguém que tá fora jogando força para alguém, para a pessoa que acusou o golpe, para a pessoa que foi ferida, para que a pessoa pudesse ficar de pé e novamente voltar para a luta, tá? Isso é bom por quê? Porque existem coisas, aleluia, que você achou que você não iria suportar. Existem situações que você achou que você não iria vencer. E foi por um triz. Não foi por um triz. Foi porque alguém estava te jogando força. E esse alguém que estava te jogando força está dentro de você, colocando você de pé para que você possa voltar a lutar e vencer essa luta que está em foco, que está em xeque. Tá? E você disse, se fosse por mim mesmo, não tinha conseguido. Por quê? Porque foi por Deus. Então não é porque você é forte. Por mais que você seja forte, o que veio foi mais forte do que você. Mas o que habita dentro de você faz você mais forte do que a situação que você enfrentou. E quem está dentro de você, que é mais forte do que você, que é mais forte do que a situação que você enfrentou, te colocou de você de pé, te fortaleceu e você passou por essa. Foi por um triste, foi por um quase. Né? Você achou que você não iria suportar, achou que não iria vencer, mas olha você aí, de pé, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Então, foge dessa ideia. Esse discurso que alguns líderes, não, irmão, você vai aguentar, Deus não te dá prova que você não possa suportar. Tá? Eu sei que é para ajudar, para botar ânimo, só que de verdade, se Deus não nos dá prova que nós não possamos suportar, não existe mérito nenhum divino, o mérito é nosso. Tá? E o grande afã disso tudo é que por mais que a gente seja fraco e frágil, a ponto de não suportar aquela situação, Deus nos fortaleceu. E a gente estamos de pé e passamos por aquela situação, estamos aqui para glorificar e contar testemunho para a glória do nome do Senhor. Vamos prosseguir a leitura aqui. Prosseguimos a leitura. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Paulo está dizendo que ele passou por uma tribulação na Ásia, mais do que podia suportar, a ponto minha vida, muito obrigado. Cafezinho seguido, gente. Muito obrigado, vida. Excelente. Aqueles que são movidos a café, hashtag somos nós. Tá, olha só. O texto em foco diz que Paulo na Ásia passou por tribulação mais do que podia suportar. Ponto e vírgula. A ponto deles perderem a esperança de vida. Ponto e vírgula. Ou seja, eles pensaram que iam morrer. Prossegue daqui. Alamanchúria. Glória. Paulo está dizendo que foi além.
foi além do que eles suportaram, foi além da força deles, foi além do que eles conseguiriam ter controle, domínio, a ponto deles perderem a esperança de vida, tá? Porque diz a parte final do texto, de modo tal que até da vida desesperamos, até da vida perdemos a esperança, tá? Porque a palavra desesperamos é perder a esperança. Então, ou seja, eles pensaram que iam morrer. Então, essa expressão aqui mostra que o que eles sobreviveram, o que eles passaram, o que eles viveram, foi maior do que eles poderiam imaginar, do que eles poderiam suportar. Então, Deus dá ou não dá aquilo que nós não podemos suportar? Dá. Só que olha o versículo 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, ou seja, nós vamos morrer. Sabe aquela situação que você fala assim, nós não vamos sair dessa. Dessa agora a gente não sai. Da agora para diante é ponto final. Eles pensaram assim, porque foram maior do que eles. Foram mais agravantes do que eles. E ele vai dar uma nota aqui, prosseguindo no texto, e nós prossigamos aqui, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós. Endunamo. Não é você que passou dentro porque você é forte. Você pode até ser forte, mas muitas coisas sobrevieram sobre você que foram mais fortes do que você. Só que o Deus que habita em você, que é mais forte do que você, que é mais forte da situação, que é a situação que é mais forte do que você, e o Deus que é mais forte que está em você, te deu força para você vencer essa situação. Tínhamos a sentença de morte. Já era. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita dos mortos. Paulo foi ao extremo para dizer que a situação que eles estavam, eles iriam morrer. Só que eles morrendo ali, Deus iria ressuscitar eles naquele grande dia. Essa é a visão do que eles passaram. Para nós já era. Para nós não tem mais jeito. É caixão e vela preta, como diz por aí, né? Só que Deus tirou eles dessa. Ele livrou eles dessa, tá? Então, tá, dessa utopia que Deus não nos dá prova que nós não possamos suportar. Tá? Vamos voltar lá para Tiago. Enquanto ficar tomando café servido, gente. Muito obrigado, meu amor. Voltando para Tiago lá. Versículo número 9, né? 8. Já falamos de 3 vezes de paciência nesse texto aqui, tá? Versículo 8. Sede, pois, pacientes, tá? Fortalecei o vosso coração. Aí agora é onde eu preciso escrever isso aqui, tá? Ó. Eu preciso escrever isso aqui, ó. Tá? Ficou escrito de aí, vida? Sim? Não, peraí. Já escreveu aqui já, né? Eu vou escrever primeiro em português para depois passar para o grego. Tudo bem. Depois, uma outra oportunidade, eu mudo. Ó, igual. Que significa
Amém? Vamos lá então. Prosseguimos na leitura. Ó. Sede também paciente, fortalecei no Senhor, aliás, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Isso aqui é algo que nós temos que acordar o dia todo e estar diante de nós assim, ó. Não os queixeis uns dos outros. Tá? Eu preciso escrever isso aqui, meu Deus. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Quando você se queixa de alguém, ou de um irmão, aqui foca irmão, igreja, você se queixa de algum irmão, você passa por um crivo, por um tribunal, onde você é condenado. Esse se queixar é falar mal? Falar mal. Você precisa escrever. Opa, preciso escrever primeiro. Vamos lá, ó. Deu um ponto aqui, vamos lá primeiro. Agora eu vou botar paciente. Vou botar de preto. Paciente. Vou botar paciência, tá? Que... em grego é... Agora, em grego é... Significa... Botei coisa aqui, significa... Agora vou botar de preto. Agora eu mudei, vou botar de preto. Então é isso aqui. Tá? Isso está ligado a sentimento, tá? A vertente dessa palavra, a raiz dessa palavra está ligada a sentimento, sentimento de dor, sentimento de padecer, de aguentar uma situação, sabe, e permanecer de pé. Essa origem. Tá? E eu preciso dar uma outra nota aqui. Eu posso colocar aqui assim, ó, para que a gente possa ter um norte aqui. Deixa eu ver se posso colocar aqui assim, ó. Um G e um R, tá? O grego, tá? Já no latim, eu vou colocar aqui também. Deixa eu pegar aqui. Botei de preto. Vou botar aqui. Vou botar aqui na paciência. Vê que uma coisa puxa a outra.
Aqui é latim. Vê dá pra esse vídeo. Latim. Poderia colocar o LT, mas como a gente não tá trabalhando muito no latim, mais no grego, mais no hebraico, AR aramaico, então eu botei o latim aqui ao invés de LT, tá? É isso, é isso. Esse queixado dos outros não era pra ser preto, não? Obrigado, meu amor. Aparece melhor também, né? Ó. Queixar um dos outros, tá? Observe um botão no texto aqui que é segmento desse
do que está aqui em cima, tá? Colossenses 3, agora versículo 13 ao versículo 17. E vou colocar uma nota aqui na frente também. Pouca, mas vou ficar no quadro. Tá? Deixa que leiam, escrevam aí. Assim que a vida terminar aqui, eu sei que é um sinal que vocês terminaram também. Ela está fazendo essa matéria junto com você, essa aula junto com você e as outras também. Ela está nessa turma também de vocês. Beleza? Ó, nós já falamos sobre 2 Coríntios 1:8, sobre de passar por situações que nós não suportamos, mas recebemos o endunamo do Senhor que vem nos fortalecer, né? Que significa alguém superior jogando força para outrem, tá? Deus nos jogando força, o Espírito Santo nos jogando força, Jesus nos jogando força, para que a gente possa estar de pé e vencer aquela situação. O texto fala várias vezes de paciência, tá? Paciência, no grego, tá? No grego, tá? De Mateus, Apocalipse. Nós só falamos do Antigo Testamento. Vou colocar uma nota aqui abaixo também, que o Novo Testamento, tá? De Mateus, Apocalipse, foi escrito no grego, todo, tá? Todo o Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse, foi escrito no grego. Então, o que é paciência no grego? É pater, que significa, ó, aguentar dores. Deus me dá paciência. Deus me dá pater. Deus me dá dores. Por mais que você está pedindo força para aguentar, mas é dor. Tá? Padecer sofrimentos e permanecer. Lembrando que esse prefixo aqui, ó, permanecer, no grego é o nível máximo. Por exemplo, permanecer, perfeito, persistir. Quando vem um prefixo P, E e R no grego, é uma máxima. Por isso que perdão, P, E e R é o nível máximo de uma perda. Porque perdão é você abrir mão de algo. Seja ego, seja orgulho, seja moral, seja social. Então, o prefixo per é o nível máximo, tá? Permanecer de pé e sofrer. Essa raiz, essa vertente, vem de sentimento, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, paciência, tá? No latim, tá? Paciência no latim é patientia, que significa capacidade de passar por dores, sofrimentos, sem desistir, aguentar, tá? Aí vem outro aqui de queixar uns dos outros, que o texto diz, tá? Essa expressão é falar mal, murmurar, gente, reclamar, tá? Reclamar, a grosso modo, tá? Reclamar, a grosso modo. Quando você reclamar, o que é clamar? Clamar é algo que você pede, você busca, tá? Quando você reclama, você está dando ré, você está retrocedendo naquilo que você pediu. Isso é murmurar. Tá? Quando você murmura, você tá falando assim, ó, se eu fosse Deus, eu faria melhor. Quando você murmurar, não sei porque que meu cabelo é assim, não sei porque assim, eu tô falando hipoteticamente, tá? Enfim, tá? Quando você reclama, você está retrocedendo. Então, nós tivemos hoje um cenário de muitos reclamões, pessoas que reclamam demais, pessoas que nunca avançam, só retrocedem. Então, para de reclamar.
Para de reclamar da luz, da internet, para de reclamar do sol, para de reclamar do frio, para que isso aí faz com que você retroceda, tá? Prova disso quando Miriam reclama da mulher cuxita, tá? Até então não tem nada a ver, mulher cuxita, mulher etíope, mulher negra, que é uma cunhada de Miriam e de Arão. Só que vamos dizer assim, olha, vamos começar a reclamar, vamos dizer assim, olha, Deus só fala com Moisés, não com a gente? Quando é que eles retrocederam? Eles ficaram 7 dias parados. Quando foi para avançar, imagina, 7 dias de caminhada parado, por causa de uma reclamação. Então quem reclama não avança, quem reclama retrocede. Nós não fomos chamados para retroceder, fomos chamados para avançar. Uau! Gente, isso aqui é muito de Deus, cara. Esse ato, nas Escrituras, estou assinando aqui, ó, é totalmente errado, pois quem assim o faz é condenado. Porque olha o que Tiago diz. Olha, voltando para Tiago aqui. Olha o que Tiago diz. No versículo de número 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais o quê? Condenados. E eis que o juiz... Está bom. Quando você reclama de alguém, quando você questiona de alguém, quando você fala mal de alguém, no mundo espiritual, abre-se um tribunal. E o juiz aqui, ó. Nesse tribunal você é condenado. A graça, olha, não leva para o sentido pejorativo, mas olha o que eu vou dizer. A graça, olha o que eu vou dizer. A graça é pior do que a lei. Olha, não distorça a minha palavra, dentro do contexto. Por quê? Na lei, para você ser condenado a homicídio, tu tinha que matar alguém. Você tinha que pegar a espada, a adaga, a flecha, a lança e matar alguém. A pedrada, ou seja, para quem fosse considerado como homicida na lei, tinha que matar alguém. Na graça, um homicida é quem fala mal dos irmãos. E você já viu quantos homicidas nós temos nas nossas igrejas? Quando Caim matou Abel, qual foi a sentença da terra? Quando você semear, a terra não vai produzir na sua força. Você vai semear muito, você vai ter pouco resultado. Pegando essa alegoria, esse simbolismo de homicida, quem fala mal do irmão é considerado como homicida. Vou pegar esse texto, depois de Colossenses, vou botar em algum lugar, vou colocar esse texto. Vou colocar aqui em algum lugar, mas eu vou colocar. Quem fala mal na Bíblia, diz que quem fala mal do irmão é considerado como homicida. Por isso que muitas das vezes você semeia muito e colhe pouco. Você tem pouco resultado. Experimente parar de falar mal dos outros. Experimente parar de reclamar dos outros. Experimente parar de se queixar dos outros. Porque na graça, quem fala mal é homicida. Vou perguntar, você já matou algum irmão hoje? E ontem? E anteontem? Só por você falar mal, você já matou o irmão. Já é considerado como homicida. Mesmo ele não saindo da igreja, mesmo ele não sabendo que você falou mal, no mundo espiritual, você já é considerado como homicida, só por falar mal. Tá? Então, vigie nas suas palavras, para que você não seja sentenciado no mundo espiritual e seja condenado. Tá? Antes de nós continuarmos lermos aqui, vamos ler Colossenses capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Abra aí, a mídia está aberta já. Deixa Tiago aberto. Deixa Tiago não. 13, que a minha estava aberta. Do 13 ao 17. Olha o que diz o texto sagrado. Suportando-vos o quê? Colossenses 3, do versículo 13 ao versículo 17. Achou?
Sublinha aí, por favor, na sua Bíblia, suportando-vos uns aos outros. O que é suportar? O que é suportar? Aguentar. Já viu aquela expressão que você usa? É errado. Não suporto aquele irmão. Você não tem que não suportar, você tem que suportar ele. Porque, irmãos, igreja tem erros. Pastor tem erro. Departamento tem erro. Ministério tem erro. Pessoas erram. Pessoas falham, tá? Se você for ir a ferro e fogo, você não vai parar em igreja nenhuma. Porque não existe igreja perfeita. A igreja só é perfeita quando todo mundo sai dela e fecha a porta e fica lá de fora. Entrou o primeiro dentro da igreja, já se tornou imperfeito. Estou falando de templo, de alvenaria, tá? Já se tornou imperfeita, tá? Então, suportar uns aos outros é o conselho bíblico. E perdoando-vos uns aos outros. Porque você vai se magoar, você vai se ferir, você vai chorar, você vai se decepcionar. Mas esse nível máximo, perdoar, perdoando, isso tem que existir em você. Tá? Não é aquela pergunta que Pedro disse para Cristo: Senhor, quantas vezes que eu devo perdoar o meu irmão? 7. 7 são números da criação. E 7 é o número da semana. Quando falo da criação, estou falando 7 aqui, está apontando para a criatura. Então, eu devo perdoar a criatura 7. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não. 70 vezes 7. Qual é o número da vida? Está lá em Salmos 90. O homem viverá 70 anos. Então estou falando de 7 dias da semana e o tempo de vida. 7 dias da semana e 70 anos. 7 vezes 7, 490. Tá? Uma observação aqui. Perdão é vida. 7 vezes 70, número da vida. Porque perdão é vida. Tá? Vezes 70, 7 vezes 70 dá 490. Tá? Então, o que Jesus está falando para Pedro? Que perdão é vida. Na oração do Pai Nosso, ele vai dizer assim: ó, Pai Nosso que estás mais alto dos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no mais alto dos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. A palavra pão, ela é precedida, a palavra perdão, ela é precedida pelo pão. Porque não pode ter vida se não tiver perdão. Só existe vida onde tem perdão, porque o pão é vida. Então, perdão é vida. Tá? Então, o que o texto está querendo dizer aqui? Que perdão é vida. Tá? Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quando você não perdoa alguém, você se coloca acima de Cristo. Você tenta se colocar acima de Cristo. Porque Cristo perdoou, eu não perdoo. Eu não sou Jesus para perdoar, não. O texto diz: assim como Ele perdoou, como Ele é o nosso manual, como Ele é a nossa conduta, assim como Ele perdoou, perdoa também. Versículo 14. E sobre tudo isso, ou seja, sobre acima disso tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. É
o nível máximo. O amor, nesse texto aqui, é o nível máximo. Porque quando você atinge um nível máximo em Cristo, por meio de Deus, através do Espírito, você permanece, você perdoa. Porque o amor é um nível perfeito. 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, igreja, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Porque só pode fazer as coisas de cima quem tiver a palavra dentro de si. Quem não tiver a palavra não faz. Em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando o fizerdes por palavras ou por obras, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Voltamos para Tiago. Voltamos para Tiago. Voltamos para Tiago. Eu não vou acrescer nada aqui não, tá? Eu vou colocar daqui a pouco outro texto aqui, sobre homicida, tá? Vou colocar uma barrinha aqui. Vou colocar a barrinha, cadê a barrinha? Barrinha. Opa, vou colocar a barrinha. Já vou colocar o texto aqui já, tá? Voltando para Tiago. Opa, caiu. Ah, canetinha abençoada. Que canetinha. Vamos lá. Versículo 10. Ó, meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Você observa? 1, 2, 3. É a quarta vez que a palavra paciência aparece nesse texto. Agora no versículo de número 10, diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo a aflição, sofrimento e paciência, dores, tá? Que os profetas que falaram em nome do Senhor, tá? Porque não pensa que ser profeta é fácil. Não pensa que ser profeta é ter mar de rosas. O profeta Ezequiel, Deus matou a esposa do profeta Ezequiel e disse: não tenha luto pela sua esposa e não chore por ela, porque assim como eu perdi a minha noiva, assim como eu perdi a minha esposa, você vai simbolizar o que eu senti, você vai simbolizar para o povo o que você está sentindo também. Então, ser profeta é passar o que Deus quer para o povo e também passar o que Deus está sentindo para o povo, às vezes vivendo na pele. Isso é ser profeta, tá? Igual Oséias. Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta e buscar ela várias vezes no prostíbulo. Ela adulterando e Oséias indo buscar ela atrás para mostrar que o seu povo adulterou com outros ídolos, com outros deuses, e Deus sempre foi atrás do seu povo. Então ser profeta não é fácil, tá? Então é a quarta vez que aparece a palavra paciência. Versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que? Os que sofrem. A palavra bem-aventurado, sublinha aí. Não sei se vai dar para colocar nesse quadro, eu coloco depois no outro. Vou colocar no... Deixa eu colocar o texto aqui uma vez. Isso aqui... Primeira João. Deixa o Thiago aberto aqui de novo, tá? Primeira João. Primeira epístola de João. Abre Primeira João.
3. Vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Vamos ler do versículo 15. Deixa eu botar aqui. Primeira Epístola de João, botei de azul. Versículo 18. Acharam? Ó, diz assim, ó. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Tu tem uma outra tradução aí, vida, que você possa consultar. Por favor, pega na King James primeiro e leia o versículo de número 15 de primeira epístola de João. Aqui na minha aparece aborrece. Nessa outra tradução aqui aparece qualquer que odeia a seu irmão. Vê na King James, por favor. 3:15. Todo o que odeia o seu irmão é homicida. Procura a tradução da NVI. Você é King James essa? Não, JFA. Bota aqui que tem King James, não? Lê na NVI, tem NVI? Às vezes aqui não tem não. Deixa eu ver outra. Na King James também tem uma coisa. Todo que odeia o seu irmão é homicida. Homicida? Sim. Eu queria achar a tradução que diz aquele que fala mal, tá? Do seu irmão é homicida, tá? Porque essa é a palavra que aparece ali no grego, tá? Quando a gente pega esse aborrecer, o prefixo AB, tá? Esse prefixo aí de aborrecer, o prefixo AB indica distanciamento por palavras. O prefixo AB, tá? É do verbo horrore, se distanciar por falar. Ou seja, falou, não quer nem conviver com fulano. Essa expressão é o que está ali no original. Tá? Mas vamos ler, ó, mas vamos ler. Depois, se você quiser que eu coloque essa informação aqui no quadro, é de grande valia, então eu coloco então, tá? Ó. Versículo 15. Qualquer que aborrece, odeia ou fala mal do seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente. Vou repetir. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida. Ao aí, ao nível máximo aí. Ou seja, aquele que tem. Repete, pode falar. Quem odeia o seu irmão é assassino. Opa! Repete. Quem odeia o seu irmão é assassino.
E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Aí. Tá? 16. Conhecemos o amor nisto, ou a caridade nisto. Na sua tá como? Caridade. Demonstração de amor. Conhecemos o amor nisto. Que Ele deu a sua própria vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Uau, uau. Aí eu pergunto, você morreria por algum irmão? Cuidado pra não se machucar aí, tá? Deu pra pensar agora, vida. Minha esposa ficou assustada aqui, missionária Jéssica. Ficou assustada. Tá, vida? Vou repetir. Lê a sua tradução. Tá a mesma pessoa. Tá mesmo? Sim. No seu aplicativo. 16. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não sei se eu vou conseguir achar, isso aqui é de estudo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Para de rir de mim, vida. Para de rir de mim. Quero ver se eu consigo achar aqui. Epístola, print, deixa eu ver se eu consigo achar. Aí, pai, tá falando comigo aqui. Isso eu acho aqui, calma aí. Não, pode achar que eu vou achar. Vamos lá. Epístola de Pedro. Deixa eu ver essa tradução aqui. Uau. Deixa eu ver. Já estou em Judas, já em nada. Opa. Achei. Também. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Prossigamos a leitura. Vamos lá, 17. Sigamos 17. Olha o versículo 17. Quem, pois, tiver bens, recursos financeiros, tem uma condição melhor, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado e lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Se você tem condições de fazer o bem e você vê o irmão necessitado e você não faz, você não tem o amor de Deus. Lê. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama Deus? Uau! Isso aí engloba um texto bíblico também que diz assim, olha, se você não ama seu irmão que vê, como você vai dizer que ama a Deus sem que você nunca viu? Então repete esse texto aí, Vitor. Repete o versículo. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Se a sua tradução tiver cerrar o coração, cerrar com C, C-E-R-R-A-R, cerrar, que é o verbo de fechar, sublinha cerrar o coração e coloca e marca na sua Bíblia, fechar o coração, ou no seu caderno. Coloca cerrar o coração, significa C-E-R-R-A-R, significa fechar o coração. Versículo 17, cerrar o seu coração, é fechar o coração. Tá? Cerrar com S é de cortar, separar, dividir. Cerrar com C é fechar. Quando a Bíblia diz assim, e Deus cerrou a Madiana, fechou, tá com S, aliás, tá com C, de fechar, tá? Aí olha o versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, de boca, nem de língua, mas
por obra e verdade. Porque eu dizer que eu amo e não mostrar obra, gente, eu sou solicitado por muita gente, sabe? E se eu falar que eu amo e eu não ter obra, a minha fala, ela é reprovada por eu não ter obras. Porque não é a obra que suscita a fé, é a fé que suscita a obra, mas a obra sem fé e a fé sem as obras é morta, tá? Então vamos lá para outro texto. Primeira Epístola de João 2:11. Acharam? Eu quero ler a partir do versículo 3. Nosso foco é o 11, mas deixa eu ler do 3 até o 11. A observação dos mandamentos. Nós estamos na lei, na graça aqui, mas o apóstolo está fazendo a gente ter uma visão, uma observação do que é a lei, tá? Sobre o amor fraternal, o amor do irmão, tá? E a separação do mundo, tá? No versículo 3 a seguir, o texto diz assim: e nisto sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E qualquer que guarda... Observação aqui, pastor, mas eu aprendi que mandamento é para o judeu. Não, gente, não. Olha só. Existem mandamentos culturais, tá? Tá no outro quadro de cultura, tá? Tá aqui, ó. Existe mandamento cultural que é só para judeu. Por exemplo, a mulher judia, tá? Eu vou falar um pouquinho mais na frente também o que é hebreu. Ó, você sabe a diferença de quem é hebreu, de quem é judeu e de quem é israelita? Tá? Então você precisa saber sobre isso também, tá? Existe o hebreu, existe o judeu, existe o israelita. Professor, são a mesma coisa? Não. Hã? Então você era, mas não é. Tá? Vou falar grosso modo aqui, rapidinho, mas eu vou escrever isso no quadro na nossa próxima aula, que eu acho que não dá tempo. Tem quanto ainda? Vem comigo, por favor. Porque eu não vou dar nessa aula, mas a gente vai escrever tudo isso aqui. Isso é importante. Tá quanto? Ih, rapaz, tá vendo? Então não dá para essa aula, tá? Então você vai aprender o que é hebreu, o que é judeu e o que é israelita, tá? Então a gente faz na próxima aula, no próximo quadro, na próxima aula, tá? Versículo 3, falando de mandamento, olha só, de cultural. A mulher judia, quando ela está na sua regra mensal, ela não fica em sociedade. Isso é para judeu. Na nossa cultura, a mulher na sua regra mensal, por mais que ela sofra, porque a mulher sofre, tá, gente? Nessa regra, a mulher sofre, fica com os hormônios todos desregulados, temperamento totalmente desregulado. A mulher trabalha, a mulher vai ao mercado, a mulher volta, enfim, a mulher faz os seus afazeres, diferente do povo judeu, tá? O judeu não come camarão. E nós comemos camarão. Amo. O judeu não come carne de porco. Nós comemos. O judeu não mistura leite com carne. O famoso estrogonofe. A gente come. Tá? Então existe coisa que é para judeu, existe coisa que é para nós. O que é para judeu é cultural. Nós ainda temos que guardar mandamento. Quais? Não matará. É para todo mundo. Isso é universal, global, para todo mundo. Não matarás. Inclusive, a legislação ela é fundamentada em muitos pontos bíblicos. Não matar, não roubar, tá? Não furtarás. Parece a mesma coisa, só que não é. Portanto, a gente vê aquilo que é 157 e o outro que é um é roubo, o outro é furto. Tá? São classificados de forma diferente.
Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Isso é para todo mundo, isso é crime hoje, tá? E quem fala mal do irmão é homicida, tá? Quando você fala mal de alguém, você é enquadrado no artigo de calúnia, difamação, isso é crime, tá? Adulterar é para todo mundo, tá? Então, existe o que é mandamento cultural e mandamento universal, mandamento global, que é para todo mundo, tá bom? Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Vou repetir, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conheçamos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A sua conduta de vida, sua capacidade de vida tem que mostrar que você conhece ele por meio das Escrituras. Tá? E como conhecer a ele se nós não estudamos a Escritura? Só vamos conhecer ele quando estudarmos as Escrituras. Porque nas Escrituras, que é o nosso manual de fé, de base e manual de conduta, vou saber o que ele aprova, o que ele não aprova, o que ele gosta e o que ele não gosta. Versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Essa expressão aborrecer, o AB ali, de aborrecer, o prefixo AB é de distanciamento, tá? É do verbo horrore. Vamos falar na nossa próxima aula sobre isso, escrever aqui no quadro também, que temos que dar seguimento aqui, tá? E aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas qualquer que aborrece, tá assunto aborrece também? 10. Isso. Não, 11. Odeia. Tá, então, mas aquele que aborrece seu irmão, odeia seu irmão, está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Deixa eu ver rapidinho aqui, para poder concluir aqui nossa aula aqui, de hoje, e já entregar para os irmãos. Ok, o que acontece? A gente vai dar seguimento aqui na próxima aula, tá? E automaticamente eu vou pegar o texto para vocês aqui para poder aplicar para vocês, tá bom? A gente vai dar seguimento, tá? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Glorificamos o teu nome por essa aula, por tudo que o Senhor nos direcionou. Muito obrigado, Pai, pela tua fidelidade, pelo Deus tremendo, a qual o Senhor é. E da mesma forma que a tua palavra nos alcançou, alcance cada um, ó Pai, no seio da sua casa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, alunos, deixa espaço aqui, tá? Iremos continuar a nossa próxima aula, tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.